Esse hino fala que o Evangelho vem nos avisar de um perigo grande e grave. A nova do Evangelho, ora, vem nos avisar do perigo grande e grave para quem o desprezar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis aí, não vireis para trás dos olhos, o perigo jaz ali. Eu estava pensando no assunto que hoje domina toda a mídia, as redes sociais, que é aquela crise que está acontecendo ali na China, que começou na China, né, com uma epidemia, que já está começando a se transformar numa pandemia, porque começa a vazar por outros países também. E qual seria, então, as consequências disso no mundo? Nós sabemos que desde a história do mundo sempre teve grandes epidemias e pandemias, doenças que ceifaram a vida de milhões. Existiu, há alguns séculos atrás, a peste negra, que exterminou grande parte da população do mundo, 75 a 200 milhões de pessoas, é o que se acredita que tenha morrido. Era transmitida pelo rato. O rato é que transmitia a doença. Depois veio a gripe espanhola, no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. A gripe espanhola, que é a influenza, ela também se espalhou pelo mundo porque os soldados que voltavam para os seus países levavam a gripe. Por isso ela foi a primeira, assim, grande pandemia transportada por meios modernos de comunicação e de transporte. Depois teve a gripe suína, né, que nós vivemos aí de 2010 para cá, H1N1, e a estimativa é que tenham morrido de 700 mil a 1 milhão e 400 pessoas em todo o mundo com essa gripe do H1N1. E passou aqui por Limeira também. Muitas pessoas pegaram, a maioria sobreviveu, não é? A maioria sarou da doença, mas alguns faleceram. Depois você tem na lista a cólera, que embora seja terrível, uma doença terrível, ataca mais na África, ela parece não gostar muito de climas frios, ela ainda assim ela é pouco transmissível, como outras, casos como gripe, H1N1, a SARS, a AIDS também existe, ainda uma epidemia de AIDS no mundo inteiro. Pessoas estão morrendo de AIDS. É que a mídia não anuncia isso porque não é muito popular dizer que pessoas morrem de AIDS hoje em dia, uma vez que existem tratamentos, mas não são todos os que conseguem o tratamento ou conseguem se curar. Teve o tifo também, vai e volta, a varíola foi erradicada, mas tem aí o sarampo, não é, que muita gente agora está pegando porque acredita nas fake news contra vacinas e deixa de vacinar seus filhos e acabam pegando também o sarampo. Tuberculose está em todo lugar. Muita gente pensa que tuberculose não pega. A tuberculose está no ônibus que a gente pega para viajar. Tem gente com tuberculose. A tuberculose hoje tem cura, hoje tem medicamentos para isso. A febre amarela, quem vai viajar já precisou tomar vacina de febre amarela. Somente quem viaja para regiões onde a maior incidência, ela não acaba, né? Ela sempre continua. A Zika também, ou aquele da dengue, que pegou muita gente aqui também. Então o mundo sempre esteve cheio de doenças, cheio de vírus malignos, querendo matar as pessoas. Agora, o interessante é que em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, em cada etapa da criação do capítulo 1, no final de cada coisa que ele criou, é dito assim: e viu Deus que era bom. E depois de ter criado o homem, e viu Deus viu Deus tudo quanto tinha feito, Gênesis 1:31, e eis que era muito bom. Então, vírus, bactérias, todos foram criados por Deus. Nada existe que não tenha saído do planejamento e da criação de Deus. E talvez o mais perigoso seja justamente o ser humano, né? Que
E mesmo desse, Deus falou, muito bom, porque nenhum vírus de sã consciência extermina milhões de pessoas como o ser humano é capaz de exterminar em guerras com armas químicas, armas biológicas, armas de todo tipo. O que existiria de bom num vírus ou numa bactéria para a Bíblia falar que era bom? Deus criou, era bom. Bom, eu fui pesquisar e existe muita coisa boa nas bactérias e nos vírus também. Existe uma coisa chamada bioma. E todos nós temos um bioma. Se você planta um canteiro de tomates, você pode falar para os seus amigos que você está plantando tomates, mas você não está só plantando tomate. Você está produzindo um monte de coisa ali. Ali tem larvas, ali tem minhocas, ali tem pulgões, tem bactérias de todo tipo, de toda sorte. Ali tem todo um bioma que permite crescer o tomate, senão o tomate também não cresceria. Tem aqueles que são do mal e tem os que são do bem, mas se não fosse os do bem, o tomate não cresceria, não daria nada na sua produção. Muitas pessoas detestam insetos, não é? Mas hoje nós sabemos o problema que está acontecendo por causa do extermínio indiscriminado de insetos. Porque quando você pulveriza uma lavoura para matar uma determinada praga, com essa pulverização mata um monte de coisa que não tem nada a ver com a praga. Abelhas, por exemplo, as abelhas estão desaparecendo e as abelhas são importantíssimas para a polinização, para que as culturas possam ser polinizadas e se reproduzir, então. Agora, uma coisa interessante nessas pesquisas que eu andei fazendo é que nesta sala aqui não tem só pessoas. O seu corpo é seu apenas em parte. O seu corpo pertence a você apenas em parte. Porque 43% das células do seu corpo são células humanas. As outras não são. As outras são o seu bioma. As outras fazem parte do montão de bichinhos que moram no seu corpo. Um homem de 70 quilos, ele tem 70 trilhões de células. É um bocado de células. Porém, no seu intestino tem 100 trilhões de bactérias. Consegue imaginar o que tem de bactéria no intestino? E nós sabemos que às vezes a gente precisa até tomar bactérias para regularizar as funções intestinais, as funções digestivas. Nós tomamos lá, compramos bactérias para tomar e regularizar o corpo, porque o nosso corpo não funciona sem micro-organismos. Essa interação, essa simbiose que existe entre as nossas células e as trilhões de células de micro-organismos, de micróbios, é o que permite a gente viver, senão o corpo morreria. Você pega, por exemplo, hoje, muitas crianças hoje, originalmente, quando fizeram pesquisas no passado, 70 a 90% das crianças tinham uma bactéria chamada Helicobacter pylori, que causa úlcera, causa gastrite, causa câncer de estômago. 70 a 90% das crianças tinham isso no organismo, antigamente, nos Estados Unidos, a pesquisa foi feita lá. Hoje só 10% tem. Uau, que bom, né? Que maravilha! Eliminaram essa bactéria que causa essas doenças. Só que agora já descobriram o seguinte, que essas crianças hoje têm um índice muito maior de asma, de rinite alérgica, de problemas de esôfago, de problemas de eczema. O que aconteceu? O excesso de esterilização causou isso, transformou essas crianças em crianças totalmente sujeitas a novas doenças, inclusive a obesidade hoje já está sendo associada com excesso de limpeza. Quando os Estados Unidos foram para a guerra do Vietnã, eles tiveram um grande problema de doenças lá. Porque os soldados americanos, criados naquele ambiente limpinho, higiênico, tudo arrumadinho dos Estados Unidos, não eram páreo para o Vietcong, que era criado na lama, na sujeira, no meio dos porcos, na selva.
Então eles morriam de doença. Eles chegavam lá, pegavam tudo que era praga que tinha, porque eles não conseguiam, o corpo do americano não era resistente àquele ambiente. Quando um bebê, olha que interessante, quando um bebê nasce por parto normal, quando ele passa pela vagina da mãe, ele é inoculado, ou ele acaba sendo contaminado por bactérias. Uma bactéria que são lactobacilos. E se ele não tivesse essas bactérias, ele poderia morrer. E se ele não é contaminado na saída, um bebê que nasce de parto de cesárea, o fato da mãe pegá-lo no colo, as pessoas pegá-lo com a mão, o contato com a pele dos adultos, ele adquire essas bactérias que vão ser essenciais para a sobrevivência dele, para a resistência dele contra as doenças nos primeiros meses de vida. Então nós não vivemos sem esses bichinhos, não tem jeito de viver sem esses bichinhos. Nós temos, além daquelas 100 trilhões de bactérias, nós temos mais 600 trilhões, 100 trilhões no intestino. Você estava achando que estava meio gordo com 100 trilhões, 600 trilhões de bactérias moram na nossa pele, na boca, na cavidade nasal, nos seios da face, no aparelho urinário, 600 trilhões de bactérias. Quando você pesar na balança, não culpe mais a sua obesidade, culpe as bactérias, porque boa parte do seu excesso de peso é culpa das bactérias que se alojaram no seu organismo. Então, os antibióticos, os medicamentos que hoje são usados de montão, podem estar causando doenças como diabetes, como esclerose, como obesidade, asma, doença de coração, doença de fígado, intestino, porque eles matam esse bioma. Seria como você entrar na sua plantação de tomate e antes de plantar o tomate, cercar tudo com plástico e entrar lá com lança-chama, torrar a terra do chão para ele exterminar todos os seres vivos, os micro-organismos da terra do chão, e aí planta seu tomate para ver o que acontece. Não vai dar. Não vai dar, porque ele não pode ser plantado num lugar extremamente higiênico. E os vírus? Bom, os vírus também, por incrível que pareça, a ciência está descobrindo que eles são necessários para manter a vida na Terra. Pô, mas os carinhas causam doenças, causam morte, sim? Quando eles saem do seu papel original, que Deus colocou eles no seu papel original. O vírus não é uma bactéria, ele não é um ser vivo, pelo menos foi o que eu pesquisei no Google, ele não é um ser vivo, ele é um veneno. Ele é uma espécie de veneno. A palavra vírus vem do latim, que significa veneno, significa uma substância venenosa. Mas ele, quando ele entra numa célula, aí sim ele começa a agir nessa célula. Ele não tem vida própria, mas ele age daí na célula, e aí ele se torna perigoso, ele pode causar uma doença. Mas hoje a ciência já acredita que não haveria vida como nós a conhecemos no planeta Terra se não fosse uma ajudazinha, uma mãozinha dos vírus. Eles fazem parte integrante de toda essa biosfera aqui, de todo esse hoje nós falamos muito disso, né, em manter o meio ambiente, em manter, porque isso é importantíssimo, porque as coisas são interrelacionadas. E se você tira uma, você causa um desequilíbrio, que pode matar a outra. Eu me lembro de ler um artigo uma vez de uma árvore que existe na floresta amazônica. E eles perfuram essa árvore, os cientistas, né, perfuram essa árvore, recolhem a seiva e estão com essa seiva fazendo experiência para a produção de um medicamento contra câncer, contra alguns tipos de câncer, com a seiva dessa árvore na Amazônia. Mas essa árvore também tem na Mata Atlântica aqui, no litoral paulista. E eles foram fazer a experiência. Mas o problema é que a seiva dessa não tem os mesmos elementos que tem não dá certo com a seiva dessa, que tem a da Amazônia. E aí eles descobriram o seguinte, que na Amazônia existe toda uma série de ataques de micro-organismos contra essa árvore, que ela acabou desenvolvendo antídotos para esses micro-organismos que permitem usar sua seiva na produção de medicamentos. E não existem esses micro-organismos atacando as árvores da Mata Atlântica.
Então as coisas são muito bem equilibradas, Deus, muito sábio, construiu tudo de uma maneira interdependente. Mas como descobriram que os vírus são importantes? Na década de 80, começaram as experiências na área da genética, com mapeamento de genoma, aquela coisa toda. A partir dos anos 90, desenvolveram tratamentos baseados em causar mutações no gene de uma pessoa que nasce com uma doença genética. Eles fazem o quê? Eles introduzem um vírus, e geralmente é um retrovírus, que é introduzido no gene da pessoa para causar uma mutação, e aí com essa mutação poder curar a doença. Isso assusta um pouco, porque quando a gente lembra que o vírus da AIDS é um retrovírus. É um retrovírus. Eu peguei até um trecho de uma explicação na web que diz assim, que certos vírus são frequentemente usados como vetores, porque eles podem entregar o novo gene infectando a célula. Os vírus são modificados para não causar doenças quando usados em pessoas. Alguns tipos de vírus, como o retrovírus, integram seu material genético, incluindo o novo gene em um cromossomo da célula humana. Essa é a explicação de como é feito esse processo. Eu não saberia fazer isso na cozinha de casa, claro, mas hoje já podem ser curadas enfermidades com a ajuda de vírus. Mas que papel eles teriam na natureza, então? Bem, hoje já se acredita que os vírus sejam os responsáveis pelas mutações genéticas nos animais. Por exemplo, saiu um casal de cachorros da Arca de Noé. Nós não sabemos como é que era esse cachorro. Era o cachorro básico, vamos chamar assim, né? O modelo básico de cachorro saiu da Arca de Noé. Eles tinham vírus. Esses vírus provavelmente foram os causadores das mutações que hoje nós temos, não apenas causado por cruzamentos ou coisa assim, porque se era um casal básico de cachorro básico, só daria filhotes básicos, né? Mas esses cachorros mutantes são os que você encontra, por exemplo, lá no Ártico, vivendo no meio do gelo. Ele é da mesma família do cachorrinho que saiu da Arca de Noé. Ou então você encontra um outro cachorro que mora no deserto do Saara e aguenta temperaturas altíssimas. E aí, entre um e outro, você tem as várias raças, chamadas de raças, que também foram feitas por manipulação, não tanto genética, mas apenas de cruzamentos. Mas muitos animais que você encontra que vêm de uma mesma família, mas com características totalmente diferentes, eles podem ter sido produzidos por mutações causadas por vírus. Agora, esse que surgiu agora lá na China, o coronavírus, ele está sendo, acredita-se, né, que ele tenha saído da cobra, ou do morcego, ou de um outro animalzinho, não lembro o nome, parece um tatuzinho lá, porque eles comem na China, eles comem muitos animais diferentes, comem morcego, comem cobra, comem um monte de coisa diferente, que nós não temos esse costume aqui no Ocidente. Então acreditam que ele tenha saído de um desses animais. Agora a pergunta é, por que esse vírus no animal não causava doença? Morava lá confortavelmente e não causando doença, por causa desse aspecto de que Deus criou os vírus também para que habitassem em diferentes seres vivos, com um propósito de sobrevivência da espécie. Então no animal, maravilha, não causava problema nenhum. E mesmo pessoas que são contaminadas com um vírus, de qualquer enfermidade que seja, nem todos ficam doentes. Existem pessoas que são imunes a certas doenças. Outras pessoas têm o vírus em si, são transmissoras da doença, mas não ficam doentes. Não ficam doentes. Então, o que aconteceu para esse vírus do animal pular para o ser humano e causar tanto problema? Já se conheciam os vírus, o coronavírus não é desconhecido da ciência, porque existem vários tipos dessa, vamos chamar, família de coronavírus. Na década de 60,
ele já causava doenças e vindo de animais diferentes, de cavalos, de vacas, de camelos, de alpacas e também de morcegos. Então eles causavam diferentes doenças, mais ou menos graves. E essa aí é mais grave agora e está causando essa pandemia, né? Se ela se espalhar pelo mundo todo, ela deixa de ser chamada de epidemia e passa a ser chamada de pandemia. Existe um vírus que causou esse desequilíbrio dos vírus. Esse vírus a Bíblia chama de pecado. Ele entrou na criação, lá no Jardim do Éden ainda, depois que o homem foi criado, quando os primeiros seres humanos, Adão e Eva, decidiram se tornar independentes de Deus. A serpente, que era Satanás, ali transfigurado na forma de uma serpente, ofereceu a Eva a oportunidade única de ela se tornar como Deus, conhecedora do bem e do mal. E negando todo o aviso que Deus havia dado de que se eles comessem de um determinado fruto, de uma determinada árvore, eles morreriam. Não, vocês não vão morrer não. Pelo contrário, Deus mentiu para vocês. Vocês vão ser como Deus. Uau! Então eu posso ser como Deus, independente de Deus, autossuficiente, eu mandar na minha própria vida, no meu próprio nariz? Esse foi o pecado original. Deus colocou esse teste no primeiro ser humano. Uma pessoa me perguntou esses dias, mas por que então Deus não criou o homem sem a possibilidade de pecar? Bom, aí você teria criado o homem sem a possibilidade de escolha. E tudo que Deus criou foi bom porque foi perfeito. Dentro do contexto de um homem para viver na Terra, ele tinha que ter a possibilidade de escolha. E outra, Deus queria ter adoradores. E um adorador não pode ser um robô. Eu vou programar o meu computador para me adorar. Todas as vezes que eu entrar no escritório, eu vou assim: salve Mário, você é o cara, você é maravilhoso, você não sei o quê. Pensa bem, vale esse tipo de programação, de adoração, de fã-clube? Né? É como nos países socialistas, comunistas, os países autoritários, né? Coreia do Norte, todo mundo faz assim para aquele líder lá deles, aqueles 3 líderes, né? 2 já morreram, um ainda está vivo agora, e como se fossem deuses. Outro dia tinha a notícia que uma mulher estava sendo condenada porque pegou fogo a casa dela e ela correu salvar os filhos. E não salvou os retratos do grande líder que estavam dentro da casa dela. Então lá tem essa adoração, essa veneração, mas é compulsória, é obrigatório. Se você não venerar, você não tem escolha. Você tem que venerar os líderes, né? E Deus não queria isso do ser humano. Ele queria o ser humano livre para adorá-lo. Livre para se sujeitar a ele. Com a sua escolha livre. Ele não queria que fosse um autômato, um robô programado para adorá-lo. Por isso ele deu esse teste e havia essa possibilidade do ser humano escolher fazer a sua própria vontade. Esse vírus do pecado entrou na criação e hoje todas as pessoas estão contaminadas, nascem contaminadas com o vírus do pecado. Alguém pode perguntar, pode alegar o seguinte: bom, então você quer dizer que então eu nasci um pecador e por isso agora eu tenho que Deus vai me julgar porque eu sou um pecador, mas eu não tenho nada a ver com o que Adão e Eva fizeram lá, por que eu sou culpado disso agora? Deus não vai julgar você por causa do pecado de Adão e Eva. Você será julgado por causa dos seus pecados. Não por causa da responsabilidade de Adão e Eva, era deles lá. Mas você tem a sua responsabilidade e Deus vai julgar você por causa dos seus pecados. Ele não vai ser injusto, falar assim: porque Adão pecou, você vai ser condenado. Não. Porque você pecou, você vai ser condenado. Quando forem abertos os livros no juízo final, diante do grande trono branco, serão abertos os livros das obras de cada um. Não das obras de Adão, nem de Eva. Das obras de cada um. Agora, todo ser humano já nasce, então, com esse vírus do pecado que traz uma propensão a pecar.
Mas ele é um ser responsável. Ele é um ser responsável. E ele vai ser responsabilizado pelos seus pecados. Quando você tem um ser humano, ele não está imune a praticar os mais horrendos males imagináveis. Às vezes você vê uma notícia de alguém que você conhecia que, sei lá, matou a esposa, ou praticou qualquer ato assim horrível, né? Uma mãe que mata seus filhos, assim, nossa, mas como é que era uma pessoa tão boa? Era uma pessoa normal, estava todo dia na sociedade, na escola, no trabalho, como é que aquela pessoa, ninguém esperava isso dela? Não era um facínora, não era um bandido, não era um criminoso de carteirinha, não era. Então o que aconteceu? O Senhor Jesus responde em Mateus 15:19, porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então cada ser humano que é inoculado por algum vírus mortal, está na sua pessoa, ele é um transmissor da doença. Pessoas vão pegar a doença dele, porque ele tem dentro dele essa doença agora. E o pecado é a mesma coisa. Por termos o nosso coração mau, o nosso coração foi arruinado pelo pecado, já veio ao mundo arruinado pelo pecado. Tudo o que existe no nosso coração é maldade. Do coração do homem procede maus pensamentos. Então, dessa mente aqui, dessa pessoa que está falando para vocês, é uma mente capaz de ter maus pensamentos. Você fala, bom, mas maus pensamentos todo mundo tem, né? Não é tão estranho assim, tá bom. Mortes, eu sou um assassino em potencial. Eu sou um homicida em potencial. Quem é que nunca, na hora que foi fechado no trânsito, teve vontade de matar o outro motorista? Está lá dentro de nós, faz parte do pacote. Adultérios, sim, somos todos capazes de adulterar. Prostituição, eu nunca vou me prostituir, nunca diga nunca. Todos nós temos em nós essa possibilidade. O pacote veio completo com todos, é um computador com todos os softwares. Eu comprei o meu celular, meu Samsung, e ele vem com os programas instalados. E eu não consigo tirar esses programas. Eu sei que tem maneira de tirar, você faz lá um negócio dentro dele e tal, mas não quero mexer com isso. Mas tem uns programas que estão lá. Eu não uso, mas eles estão lá. Se eu fizer assim nele, ele abre. E começa a funcionar aquele programa. Assim é o pecado também. Estão todos lá, os ícones estão aqui. Se você apertar ele começa a rodar um programa, mesmo que você achasse que nunca iria ser capaz de rodar esse programa. Falsos testemunhos, blasfêmias e por aí vai. Então todo ser humano nasceu debaixo do pecado, como Paulo escreveu em Romanos 3, de 10 a 18, ele fala assim, esse é o currículo do ser humano no seu estado natural, vindo ao mundo. Todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, inclusive esse que vos fala. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria. Não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso é a minha configuração de fábrica. E é a configuração de fábrica de cada um que veio aqui. Você não precisou comprar nenhum, como é que fala que você põe um negócio no carro lá, um instrumento a mais, lá um espelhinho escamoteável, ou um dispositivo diferente. Não, você não precisou comprar nenhum adereço a mais para o seu eu. Você veio ao mundo com todas essas possibilidades. E Romanos... Acessório. A palavra fugiu aqui, acessório.
Inclusive a perda de memória também faz parte da ruína que o pecado causou no corpo humano. À medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo a memória. Em Romanos 8:19, Paulo escreve também assim, e aqui fala, que foi a minha questão lá no começo, como é que o vírus pulou do animalzinho no qual ele não causava nenhum mal e poderia até estar ajudando na adaptação dele a ambientes diferentes e mutações necessárias para ele sobreviver, como que esse vírusinho pulou para o homem? Como ele saiu dos trilhos em que Deus o havia colocado? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação, e aí fala-se de tudo que há no mundo, ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quando Deus fez uma obra para salvar o pecador, ele enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, derramar o seu sangue ali, com um duplo aspecto. Primeiro, Cristo veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ou seja, ele precisava dar uma limpeza em toda a criação de Deus. Ele precisava dar um reset na criação de Deus. Porque um dia ele vai tomar posse de todo o universo, de todas as coisas criadas. Porque são dele por direito. Mas ele não vai tomar posse de algo que vai estar contaminado pelo pecado. Então ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é um aspecto da obra de Cristo na cruz. Ainda que ninguém tivesse sido salvo, a sua obra teria sido feita e teria resolvido o problema do pecado, para limpar a honra de Deus, que foi manchada com o pecado do homem. O outro aspecto é que ele veio também para salvar pecadores. Então, na cruz, ele morreu por todos. Ele derramou seu sangue por todos. Ele morreu e pagou um custo que dava para comprar toda a humanidade, libertar toda a humanidade dos seus pecados. Porém, a Bíblia fala que apesar de ele morrer por todos, Cristo morreu por todos. Outra passagem fala que ele levou sobre si os pecados de muitos, e muitos não são todos. Mas então de quem ele levou os pecados? Porque se você continua com os seus pecados, você vai ter que passar pelo juízo de Deus. E se você passar pelo juízo de Deus com um pecado, você está perdido eternamente. Será lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Um pecado. Poxa, mas um é exagero, né? É. Mas foi por causa de um pecado que o mal entrou no mundo, o pecado de Adão. E a Bíblia fala que por um homem entrou o pecado no mundo. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Em Romanos 5,12 fala, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então somos todos pecadores e precisamos agora dessa obra de Cristo, mas isso nós só obtemos pela fé. Por quê? Porque nós não temos condições de fazer o bem. Aquela outra passagem que eu li diz que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, se você quiser barganhar com Deus, fala assim, não, Senhor, eu vou fazer o seguinte, então vamos fazer, eu tenho muitos pecados, então eu vou fazer muita bondade, muita caridade, vou ajudar muita gente e tal, para a gente fazer aí uma barganha e fazer. Não, porque não tem nada no homem que possa fazer o bem. Para começar, já não seria um bem sem interesses, né? Se você fizer o bem para ser perdoado os seus pecados, você já não é um bem desinteressado, é um bem interesseiro. Você está fazendo isso tendo em vista não a glória de Deus, tendo em vista o seu perdão, a sua salvação. Mas perdão é uma coisa que não se compra. Perdão é uma coisa que só aquele que foi ofendido pode dar.
Você não perdoa alguém, chega assim, Mário, eu sei que eu causei um problema para você, você me perdoa? Está aqui R$1 milhão para você me perdoar. Eu falei, cara, vamos vender perdão? Não pode vender perdão. Perdão é uma coisa espontânea, que é dado por graça. É dado por graça. E Deus quer dar o perdão por graça. Para quem? Para quem é bom? Não, não tem bom. Então risca isso da sua lista. Para quem crê no seu Filho Jesus. Para quem crê que na cruz ele levou os pecados daqueles que creem nele e ali ele pagou no lugar do pecador. Ele substituiu o pecador na morte e no juízo. Em 1 João 1, de 8 a 9, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso não é confessar para o padre, para o pastor, não. Confessar para Deus. Chegue para Deus e fale assim: Senhor, eu sou pecador. Eu sei que eu mereço a condenação eterna. Senhor, me perdoa. Eu creio que o teu filho morreu por mim na cruz. Me perdoa. Me limpa de todos os meus pecados. Eu quero ser salvo. Eu não quero mais levar uma vida caminhando para a condenação, para o inferno, para a destruição total dessa vida que eu levo aqui. Eu estou vendo que eu estou sujeito a pegar uma doença, um vírus, qualquer infecção e morrer. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde você vai se morrer? Aqueles que creem em Jesus como Salvador já têm assegurado a vida eterna. Ele fala no Evangelho de João, o Senhor Jesus fala em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não fala talvez tenha, quem sabe, se for bom. Não, tem a vida eterna. Por quê? Porque ouviu a palavra e creu. Não entrará em juízo, não será julgado, mas passou da morte para a vida. Isso é a promessa que Deus faz na sua própria palavra. E em João 3,16 diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que faz caridade, que se esforça, que sofre, não. Para que todo aquele que nele crê em quem? Em santo não sei quem? Não. Crê no Filho de Deus, Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não há salvação em nenhum outro nome, porque em nenhum outro nome foi dado abaixo dos céus para que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus, somente nele nós encontramos salvação. A salvação não está numa religião, a salvação está numa pessoa. Se você crê nessa pessoa, você tem a salvação. Ah, mas que religião que eu preciso ir? Nenhuma! Você tem que crer na pessoa. É a pessoa que salva, a pessoa de Cristo que salva. Não é uma religião, não é uma caridade, não é um esforço, não é nada disso. Esse ano eu peguei umas estatísticas na internet que são assustadoras. Se você estiver com medo de ser alcançado pelo coronavírus, e eu acho que é natural ter esse medo, todos nós temos medo de ficar doente, né? Quem se lembra da última gripe violenta que teve? Eu me lembro da minha última, eu não quero ter de novo aquela. Eu acho até que foi a H1N1, na época que estava essa explosão dessa... Muito ruim, passei muito mal. Eu não quero ter. Eu não quero pegar o coronavírus, eu não quero pegar qualquer um desses vírus que estão aí pulando de morcegos para... Né? Eu não posso culpar Adão. Não posso culpar Adão. Não vou... Eu posso culpar pelos meus pecados apenas a minha pessoa. E para isso eu preciso ter salvação, porque se eu for atingido por qualquer enfermidade dessas mortais, eu sei para onde eu vou. Para a presença de Deus Pai no céu. Para a presença do Senhor que me salvou. Essa é a promessa que a Bíblia faz de capa a capa. Então eu peguei umas estatísticas. É muito provável que você não morra de coronavírus. Morreram, acho que 2.300, 2.500 pessoas até agora, principalmente na China, algumas em outros países, né? Desse surto do coronavírus. Mas este ano,
de 2020, a previsão é que morram 60 mil pessoas de gripe. Que gripe? Gripe. Essa gripe comum. Que você pega, dá uma baqueada, vira uma pneumonia, puf, já era. 60 mil pessoas vão morrer de gripe esse ano. 1,9 milhão, quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo morrerão este ano de acidentes automobilísticos. Então é muito mais provável que você morra num acidente de carro do que de coronavírus. 2 milhões de pessoas morrerão esse ano. 1 milhão e 100 mil pessoas vão morrer de AIDS esse ano. 1 milhão e 400 mil pessoas de tuberculose. Essa mesma que está no cara do ônibus do seu lado, tossindo na sua cara ali, e tem o bacilo que está voando para todo lado, e quem está respirando aquilo, engolindo aquilo, se não tiver resistência, vai pegar. A tuberculose pega as pessoas, principalmente aqueles com menor resistência. Só que essas são as menores estatísticas de mortes. Porque a maioria das pessoas este ano irá morrer de problema cardíaco, em primeiro lugar, derrame cerebral, em segundo lugar, de infecções respiratórias e de câncer. Então, a probabilidade de se morrer de uma infecção causada pelo coronavírus é minúscula, perto de todos os perigos que nos cercam, porque o dia que nós nascemos, nós já começamos a morrer. E se ainda assim você não passar até os 100 anos de idade, vai morrer de velho. E aí terá de se encontrar com o seu Criador. E aí? O que fazer com o vírus do pecado? A grande questão é que já existe a vacina para o vírus do pecado. E a vacina é o sangue de Cristo. Já foi produzida a vacina do vírus contra o vírus do pecado. E se você crê em Jesus como seu Salvador, você é vacinado para a vida inteira. É uma dose só. Uma dose de fé que você precisa colocar na pessoa de Jesus para ter a sua inoculação completa por toda a vida, por toda a eternidade. Não tem data de validade, data de vencimento a vacina contra o pecado. Se você agora crer em Jesus como seu Salvador, você será salvo eternamente. E para encerrar, um versículo em Mateus 10, 28, diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Inclua aí o coronavírus. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E esse é Deus. Então, se tem um que você deve temer, não é um vírus, é Deus. Mas se você creu em Jesus como seu Salvador, aí você já não tem, ele lança fora, porque o amor de Deus lança fora todo o temor. Você pode ter a segurança de que vai sair desta vida e entrar na presença de Cristo, salvo com todos os seus pecados perdoados. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por essa provisão que Tu fizeste entregando o Teu próprio Filho para morrer na cruz, para salvar pecadores. E agora pedimos, Pai, se alguém está ainda inquieto com relação a este vírus, do coronavírus ou qualquer outra enfermidade, que possa descansar na certeza de que um dia todos terão de sair desta vida, mas que Tu já proveste uma salvação, um perdão de todos os pecados, para podermos estar eternamente no céu. Pai, toca os corações desses que ainda não têm paz, desses que ainda temem a morte, para que creiam em Jesus como seu Salvador e recebam a dádiva, o dom do Espírito Santo, e possam viver eternamente com Cristo. Nós pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.